Nós vamos fazer uma leitura bíblica no Salmo 42, apenas os versos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Irmãos, nós estamos, como nós sabemos, vivendo tempos difíceis, tempos diferentes, e sabemos que o culpado de tudo isso somos nós mesmos, o nosso pecado, o nosso egoísmo, a vida que levamos, a doença e tudo que surge de ruim nesse mundo tem uma causa chamada pecado. Hoje cedo nós estudamos na escola dominical um tema chamado hedonismo, que se refere à busca pelo prazer. E acredito que é uma sequência, como nós falamos, que é uma filosofia que vem da história. O homem quer saber de ser feliz, ele quer ser feliz, ele quer buscar prazer. E nessa busca, muito se afasta de Deus. E aí a gente vê as consequências, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Tem uma frase que foi escrita no ano de 1978, falando a respeito de problemas. Os problemas maiores de nossa época não são tecnológicos, tampouco políticos ou econômicos, mas os maiores problemas são morais e espirituais. E a menos que consigamos progredir nesses setores, talvez nem mesmo consigamos sobreviver. E quando eu li essa frase eu fiquei pensando, realmente, em 1978, ele já previa que os problemas maiores não eram os problemas políticos, não eram os problemas de tecnologia ou econômicos, mas morais e espirituais. E quando a gente olha para tanto problema, parece que os nossos maiores problemas estão na superfície, são esses problemas que nós estamos enfrentando. Mas nós sabemos que o problema do homem hoje em dia, principalmente é moral e espiritual. Basta a gente ver que enquanto nós passamos por tantas dificuldades, a gente continua vendo o homem roubando, as pessoas ignorando umas às outras, fazendo festa, aglomerações nesse tempo. E a gente entende isso. Como nós estudamos hoje cedo, o homem busca prazer e ele não tem. Mas o homem que busca a Deus, ele tem a felicidade. E ele disse que se não fizermos alguma coisa, talvez não consigamos sobreviver. Eu posso dizer que ainda temos essa esperança, nos resta a esperança de cultivar uma vida madura, de cultivar uma vida espiritual. E assim nós vamos viver. E assim nós vamos ser felizes. E assim nós vamos passar por dificuldades que nós estamos enfrentando. Eu li uma frase de um pastor hoje, que eu achei até um pouco pesada, mas se a gente for analisar, tem um pouco de fundamento. Ele leu aquele versículo, quando vocês multiplicam as suas orações, eu não os ouço. Quando vocês fazem os sacrifícios, eu não vejo, porque as suas mãos estão sujas de sangue. E ele relaciona esse versículo com o fechamento da igreja, falando que vocês serão impedidos de louvar. É o que eu disse, parece um pouco de exagero, mas a que ponto nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus? A que ponto Deus falou, não, esperem, vamos louvar um pouquinho de novo em casa, separadamente. Não adianta a gente simplesmente se ajuntar. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Nós precisamos nos ajuntar em espírito e verdade. E nós então escolhemos uma série de mensagens para que a gente pudesse começar a estudar hoje.
Acredito que os irmãos viram um pequeno cartaz. Vou pedir para colocar novamente o nosso tema. Ele fala sobre disciplina espiritual, uma espiritualidade prática para uma vida feliz. Então nós vamos estudar aos domingos, às 19 horas. Se trata de um estudo deste livro, Disciplinas, Celebração da Disciplina. Então é um livro bem antigo, como eu disse, de 1978. Mas mesmo sendo um livro antigo, os irmãos perceberam que é um livro que está novo aqui. Só no ano passado, 2020, certo, né? 2020, ele teve 2 impressões, 2 vezes ele foi publicado, ano passado. Depois eu vou colocar um link para os irmãos em alguns lugares aí, se alguém quiser comprar. Hoje está bem fácil tudo comprar online, né? Chega lá na sua casa e não é muito caro. E nós vamos estudar esse tema, celebração da disciplina. O que se trata esse livro? Ele fala sobre disciplinas que podem nos ajudar no nosso relacionamento com Deus. Se os nossos problemas maiores são os problemas espirituais, nós precisamos cuidar disso. E eu acho bem interessante a forma que esse livro traz. Ele tem 3 tópicos: disciplinas interiores, exteriores e disciplinas comunitárias. E cada um desses tópicos, alguns pontos. Por exemplo, disciplinas interiores: meditação, oração, jejum e estudo. Disciplinas exteriores: simplicidade, solitude e serviço. Disciplinas comunitárias: confissão, adoração, orientação, celebração. Então são 11 mais o dia de hoje, são 12 semanas que nós vamos estudar. É um estudo que você, perdendo uma parte, você não é uma sequência, são temas diferentes. É como um instrutor passando um exercício para você. E aí você aprende aquele exercício. E você vai assim se fortalecer. Nós desejamos gravar, espero que estejam todos gravados. E assim a gente vai também, se você perder algum estudo, você pode pegar lá, vai ter uma playlist chamada Celebração da Disciplina, ou Disciplina Espiritual, e você pode estudar. Então, nosso objetivo hoje aqui, irmãos, é chamar a nossa atenção a essa necessidade. É um desafio para um exercício. A gente tem visto tanto curso novo surgindo, tantas coisas aí online. Nós não sabemos quantas semanas nós vamos ficar assim online. Nós sabemos que até o dia 30 nós estamos, assim, de certa forma, só online. Não sabemos quanto tempo nós vamos durar. Mas é uma oportunidade que nós temos de, digamos assim, fazer um curso ou fazer uma série de estudos para pensar a respeito desse tema. A leitura que nós fizemos, Salmo 42, 1 e 2, ele fala: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E há um questionamento que nós temos que fazer conosco. O exemplo aqui de uma corça, de um animal sedento. E não precisa nem ser um animal, né? Nós mesmos, quando nós estamos com sede, é algo que a gente não para de pensar, a necessidade de buscar, de tomar água, de saciar essa sede. O quanto nós temos tido essa sede do Senhor, sede do Deus vivo, de buscar, de encontrar a Deus, de nos fortalecer espiritualmente. Nossa lição de hoje cedo nós falamos sobre isso. Parece mais fácil a gente ter sede e vontade de realizar certas coisas que nos dão um certo prazer, mas não é tão fácil buscar a Deus. E só falando um pouquinho a respeito do livro, é um livro de Richard Foster, escrito em 1978, e ele é considerado um dos 10 livros cristãos mais importantes do século XX. Se alguém não conhecia, não se surpreenda que a gente não conhece um monte de coisa. Hoje cedo eu estava dizendo que eu não conhecia um cantor chamado Leandro Borges. E depois que eu fui olhar um pouquinho a história, né, ele
escreveu mais de 1000 canções com várias pessoas que cantam, umas canções muito bonitas. E aquela canção que nós colocamos hoje cedo, que falava sobre vai passar, é digamos assim, um culto de 2017. E aí, uma letra que tem tudo a dizer com o que nós estamos vivendo hoje, né? Ele fala sobre tristeza, sobre se você está triste, chore, se você coloque-se diante de Deus, que as coisas vão passar. Então ele fala a respeito disso, e a gente não conhece às vezes tantas pessoas, tantos pregadores, e embora a gente não conheça alguns, ou se você não conhece esse livro, ele é um livro que tem ajudado muitas pessoas. Nós não vamos simplesmente repetir o livro, mas a maior parte do que eu vou falar aqui está no livro, e ele realmente tem ajudado muitas pessoas. Para mim foi especial que eu li esse livro na minha adolescência, cerca de 15 anos de idade, foi quando eu tive o primeiro contato com este livro. Falei de sede, me deu sede agora, e não pode tossir mais, né? Então tem que tomar uma água de vez em quando. Mas esse livro foi muito importante para mim, quando eu estava começando na igreja, lá com os grupos de louvor, e a pessoa, a líder do grupo de louvor, ela pediu para que a gente estivesse lendo esse livro, e eu lembro até hoje, né, que é um livro de se estudar mesmo, porque às vezes você fala, vamos fazer exercício, mas você não sabe fazer exercício, você não sabe corretamente fazer aquele exercício, você precisa de alguém que te treine, você precisa de um método melhor. E a gente fala exercício espiritual, às vezes a gente não sabe o que é jejum, como jejuar, a gente não sabe como que nós podemos confessar os nossos pecados, como que nós podemos ler a Bíblia. Então, a forma que esse escritor, Richard Foster, fez o livro, ele traça muito bem cada um desses temas que nós falamos aqui, e a gente pode sim desenvolver, como se diz, uma habilidade maior para o nosso exercício espiritual, fazer melhor, né? E fazer coisas que a gente nunca imaginava fazer. Talvez jejum está fora de moda. Um dos temas aqui é meditação, né? Nossa, meditação, isso existe? Meditar? Sim, meditação. Então nós podemos e vamos estudar essas passagens aqui. Com certeza o livro tem esse objetivo de nos levar à espiritualidade, mas não uma espiritualidade gnóstica, como nós temos repetido algumas vezes, que nós aprendemos na escola dominical, aquela espiritualidade de que eu sou espiritual, agora eu sou afastado do mundo, eu não tenho nada a ver com esse mundo, né? Eu estou cercado. Não, isso está mais para o fariseu, né, do que com alguém realmente espiritual. Mas uma espiritualidade que dê frutos na nossa vida, que tenha resultados na nossa vida. E é isso que nós pensamos. Como eu disse, é uma mensagem de introdução. E o tópico que eu coloquei aqui é: fuja da superficialidade. Você está disposto a exercitar? Eu estava hoje pensando, né? Agora que eu estava indo bem, emagreci até alguns quilinhos, veio a segunda fase da pandemia, agora será que eu vou à segunda fase do engorda? Sábado à tarde fizemos pão, comemos bastante pão lá em casa de novo, né? Não pode ser assim. Exercício não pode ser algo que você comece e você pare. Você começa e você para. Tem que seguir. E o desafio é que a gente tem que fugir dessa superficialidade. Às vezes a gente acredita, não, mas a disciplina é só para um pastor, para um líder, essa história aí é para alguém que está mais envolvido, para um ministério qualquer. Para todos nós, irmãos. Talvez o testemunho de um pastor seja mais importante no sentido de que se alguma coisa, né, for feita por um pastor, tem um peso maior, né? Não devia, mas tem. Mas não é necessariamente por isso que eu não me preocupo ou que eu não devo buscar me empenhar espiritualmente. A superficialidade é uma maldição do nosso tempo, porque a gente está realmente buscando satisfação, como se fosse um hedonismo cristão, né? Eu estou satisfeito com a minha vida, eu estou satisfeito com a minha espiritualidade, né?
tenho lá os meus talentos, as minhas habilidades, né? Mas eu não me aprofundo nisso. E nós temos que sim nos aprofundar. Hoje em dia a gente tem visto que as pessoas têm que se aprofundar na sua carreira, na sua profissão. Quantos estão tendo que reinventar? Quantos que perderam a carreira, né? Eu vi um testemunho de um músico que falou: olha, eu acordei no outro dia e eu não tinha mais profissão. Você imagina? Eu não tenho mais profissão. Eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que me reinventar. Então nós muitas vezes precisamos lutar e trabalhar. E espiritualmente é a mesma coisa. E a gente vê que a superficialidade é algo muito ruim. Nós precisamos buscar trabalhar. Alguém fala: mas precisa estudar muito, teologia, não sei o que. Não, nós não estamos falando de questões difíceis, de questões de termos difíceis, de doutrinas desconhecidas. Não, nós estamos falando de coisas práticas e fáceis. Só que às vezes a gente não faz, mas às vezes a gente também não sabe. E depois sabe, mas não faz, né? Então, a gente precisa das duas coisas. Eu preciso saber o que eu devo fazer e eu preciso separar tempo para fazer isso. E se fala-se sobre iniciante, né? Quem não é iniciante? Todos nós somos iniciantes. Por mais que você já tenha um certo conhecimento, você sempre está aprendendo. Sempre precisa aprender mais. E principalmente em relação à santidade, em relação à piedade, ao conhecimento de Deus, nós somos sempre iniciantes. Nós somos sempre aqueles que têm que começar. Então, um empecilho talvez seja essa falta de disciplina, essa superficialidade. Mas outro desafio que nós temos, irmãos, é o próprio pecado. Nós sabemos que para pecar não precisa fazer esforço, mas para buscar a Deus precisa. E quantas vezes é muito fácil, né, a gente desviar, a gente deixar de fazer as coisas boas. É muito mais fácil você deixar, né, algumas coisas do que fazer algumas coisas. É muito mais fácil você comer do que fazer exercício, com certeza. Então, quantas vezes a gente tem essa dificuldade de lutar mais e saber que somos pecadores, sim. Não é criar uma falsa expectativa. Não, agora eu sou cristão, eu não tenho mais tentação, eu não tenho mais pecado, ou eu não mais preciso lutar, né, porque agora eu já sou cristão. Não. Eu preciso sim sempre buscar esse exercício espiritual, lembrar que eu preciso de Deus, e esse esforço, ele é necessário, sabendo que Deus é quem vai agir na nossa vida, Deus é que é esse instrutor que vai cuidar da nossa vida, que vai mostrar quais são os exercícios que nós devemos fazer e vai nos fortalecer espiritualmente. Então, segundo o Salmo 42, 1 e 2, a gente pode dizer que o requisito principal é ter anseio por Deus. E essa é a pergunta, irmãos. Qual é a nossa sede? Qual é o nosso desejo por Deus? O desejo, a sede, nos leva a buscar a disciplina, nos leva a buscar mais a Deus. Eu sempre lembro do texto, né, que fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de qualquer jeito. Não. Quando me buscar de todo o coração. É pesado isso para nós, né? De todo o coração, algo que a gente realmente se esforça e algo que a gente quer. E esse então é o requisito principal para nós. Tem uma outra passagem que eu quero ler, é Gálatas 6, 7 a 9. Gálatas 6, 7 a 9. Ele traz uma comparação muito boa aqui, que é a da semeadura e colheita. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esse versículo final aqui tem muito a ver com o que nós já falamos, né? A gente começa a fazer alguma coisa, mas parece que a gente cansei de fazer isso. Se é bem, não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos. Se não desfalecermos, se não abandonarmos, se não pararmos. E aqui é a comparação de um agricultor. O agricultor, podemos dizer que ele é impotente para fazer a lavoura crescer, correto? Quem dá crescimento é Deus, é a natureza, ela plantou, ele vai crescer. Mas nem por isso o agricultor fica lá na casa dele, né, deitado, orando a Deus e fala: ó Senhor, manda uma semente, manda uma fazenda, que essa semente seja plantada e que essa terra... Não, ele vai lá, prepara o solo, planta a semente, rega as plantas, e aí sim a terra, a natureza assume o seu papel e o grão aparece. Então as disciplinas espirituais são um meio de semear para o Espírito. A gente não acabou de ler isso? Que a gente tem que semear para o Espírito. Quem semeia para a carne, colherá corrupção. Quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Então nós entendemos que disciplina espiritual não é uma invenção de um livro lá, do Richard Foster, ou seja o que for. É o próprio Deus que fala sobre essas disciplinas. Então é a Bíblia que fala que nós devemos orar, que nós devemos ler, que nós devemos meditar, que nós devemos confessar os nossos pecados, que nós devemos fazer uma série de coisas. E como um exercício mesmo. Não é algo que você faz uma vez. É sempre, quase que diariamente, a gente tem que fazer como se fosse um checklist aí de tantas coisas que nós precisamos. Podemos dizer que o caminho da graça é um caminho da graça disciplinada. Não é graça de graça, graça que você não faz nada, é uma graça disciplinada. Por quê? Porque Deus diz que nós devemos fazer essas coisas. Não simplesmente um conjunto de regulamentos. Como nós falamos, é graça. Mas são expressões que nós, como pessoas que recebem de Deus essa graça, fazem. Eu disse que não é como o fariseu, mas Jesus chegou a dizer que nós devemos ir além da justiça dos escribas e fariseus. E eles eram pessoas que eram comprometidas a seguir a Deus. Eles faziam muitas coisas, só que de forma exterior apenas. E nós devemos tomar como exemplo muitas coisas que eles faziam. O empenho desses homens. Mas fazer de forma correta. Não apenas questionar o fariseu, né? Como às vezes a gente questiona certas denominações. Mas pensa o que eles estão fazendo. Tem denominação que vai de porta em porta nas casas pregando. Agora não está podendo, né? Muito. Mas estão pregando a mentira? Muitas sim. E nós precisamos sim ter disciplina e lutar por fazer as coisas. Então essa passagem, ela traz essa ideia de que a disciplina realmente é esse meio de Deus para nos plantar na terra. Ela nos coloca onde Ele possa trabalhar dentro de nós e nos transformar. Deus que vai dar o crescimento, mas nós precisamos orar, nós precisamos ler, nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos voltar a Deus, precisamos nos voltar à presença de Deus. E como nós falamos, não apenas uma vida espiritual de aparência, não apenas uma vida, digamos assim, mecânica, não é um monte de exercício, porque isso pode acontecer. A gente pode começar a estudar aqui e colocar em prática exercícios, mas sem coração, sem envolvimento com aquilo que nós estamos fazendo, será apenas repetição de algumas coisas. É difícil exercitar? É difícil? Sim, difícil. Mas nós podemos sim, pela ajuda, pela bênção de Deus, fazer essas coisas. Esse é o nosso objetivo: estudar, servir a Deus e crescer espiritualmente. Com a ajuda de Deus nós vamos conseguir estudar assim semanalmente algumas dessas práticas e assim, digamos, estar desenvolvendo a nossa vida espiritual. Eu queria nessa noite nos desafiar a isso, para que a gente pudesse olhar para nós mesmos e responder essa pergunta, o quanto nós estamos buscando no Senhor
crescimento no Senhor, na presença do Senhor. A lição de hoje cedo, se você não assistiu, depois você assista lá no nosso YouTube. É muito especial. E é um momento ela fala que a árvore ela não morre porque ela está firmada na raiz, lá muitas vezes profunda. E quanto maior é a seca, mais profundo tem que ir essa raiz para encontrar essa água. E o quanto nós estamos tendo esse sentimento, é o exemplo que eu dei. Os problemas estão aumentando, mas o que nós estamos fazendo em relação a isso? Estamos tentando nos distrair, indo para as filas por aí, né? Fila do supermercado, do drive-thru. Vocês nem imaginavam que tinha tanto drive-thru assim em Itapeva, né? Cada porta é um drive-thru, chique. Como nós estamos tentando resolver isso no nosso coração? Quanto nós estamos nos recolhendo no silêncio, como nós pregamos hoje cedo, até mesmo tendo momentos para nos entristecer, para chorar pelos nossos irmãos, pelos amigos. Eu disse que tem sido difícil para muitos de nós. Nós mesmos tivemos aqui na igreja a morte de um irmão, né? Familiar, irmão do presbítero, Obed, da Diná, os seus sobrinhos que são daqui da igreja. E naqueles mesmos dias eu perdi um amigo, pastor Eduardo Florencio, que eu estudei no seminário. No final de semana eu ia para uma igreja, fiquei 3 anos trabalhando com ele lá, conheço os filhos dele, a esposa dele. E é difícil, hoje em dia a gente nem pode mais ir nos velórios consolar, né? O filho nem pode viver o pai, às vezes a gente fica separado. E ontem eu recebi a notícia de um amigo meu que tocava bateria com a gente no louvor, que faleceu. Esse faleceu com um ataque cardíaco, mas ele tem 2 anos no máximo a mais do que eu, novinho, tá vendo? E a gente fica pensando, né, que cada notícia estranha, e como nós vemos, parece que não dá mais, porque cada vez que você abre lá, ou seja, o Facebook, algum lugar, você descobre que mais pessoas morreram. As dificuldades estão por aí, irmãos. Mas o que nós temos feito? A gente tem conseguido enxergar que, embora a superfície esteja tão tumultuada, as tempestades estejam tão grandes, o buraco é mais embaixo, ou seja, os nossos problemas, maiores problemas, são espirituais. Porque, pense bem, à medida em que nós resolvemos, em que nós buscamos resolver esse problema espiritual, as outras coisas vão sendo contornadas, vão sendo resolvidas. E Deus sabe o momento certo de resolver cada uma das coisas. E Ele dá-nos oportunidade. E mais uma vez nós vamos dizer isso. Eu creio que nós estamos tendo, ano passado e esse ano, oportunidades de crescer espiritualmente. Mas o que nós vimos ano passado? Às vezes nós somos como aquela pessoa que, lembro muito da ilustração dos marinheiros lá em alto mar, e aí de repente aquela tempestade, o navio quase caindo para lá e para cá, e todo mundo começa a chorar, ó Deus, Senhor, me abençoe, me ajuda, tal. Todo aquele clamor, todo mundo virou crente. Aí acaba a tempestade, o navio vai e chega lá no, como é que chama o lugar que o navio chega? Lá, ancorou lá na cidade, aqueles marinheiros santos saem todos, vão para os bares, para a prostituição, e já nem lembram mais dos problemas que passaram. Então, às vezes a gente está vendo isso. A gente viu um começo de ano passado, março, assim, logo depois da reunião, do aniversário da igreja, como esse ano, tudo fechando. E todo mundo ficou quietinho, bonzinho, mas aos poucos as pessoas foram saindo, e a gente viu o quê? Eleições, férias, em que parecia que nada mais existia, as praias lotadas, etc, etc. E nós não somos tão diferentes, né, irmãos? O quanto nós mudamos espiritualmente, o quanto nós crescemos espiritualmente,
pelos problemas que nós vivemos. Quanto a nossa família adquiriu novos hábitos de culto doméstico e tem mantido esses hábitos. Então, mais uma vez, eu quero clamar que a gente possa aproveitar no sentido de entender que é tempo de exercício espiritual, é tempo de disciplina, é tempo de buscarmos a Deus. E fazer essa pergunta: que sede eu tenho? Qual é esse grande desejo que eu tenho no meu coração? Se eu tenho sede de Deus, eu preciso me exercitar, eu preciso buscar a Deus. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nos reunirmos, de podermos compartilhar a Tua palavra, ó Deus, e que o Senhor nos dê essa oportunidade de estudar disciplinas espirituais, de estudarmos esse tema, ó Deus, para que nós possamos entender que há uma forma de estar mais em comunhão com o Senhor, ó Deus, à medida em que nós nos exercitamos, em que nós buscamos servir ao Senhor, em que nós buscamos andar com o Senhor. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor Deus, por todas as pessoas que puderam participar nesse momento, e que o Senhor nos alegre, que o Senhor nos dê uma semana, ó Pai, na Tua presença, que o Senhor tire de nós todo o pessimismo, todo o medo, ó Pai, coloque em nós a alegria da Tua presença, e esse desejo, ó Pai, esse desejo de buscar ao Senhor, ó Deus, certo de que o Senhor trará no nosso coração alegria e paz. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.